Fala galera, tá começando mais um Elementalk Podcast, o lugar onde a gente fala de tudo que é elementar na nossa vida. Hoje eu e o Ruivo a gente vai bater uma ideia com o Leandro Prior, né? Leandro Prior, ou Prior, né? Que é policial militar, cara. Vai ser um papo muito bom. Ele é policial militar. Até anotei aqui pra não me perder. Ativista pelos direitos humanos, pelos direitos LGBTQIA+, e por um novo modelo de segurança pública, estudante de direito também, coordenador nacional de segurança pública da Rede Gay do Brasil e coordenador estadual adjunto do movimento Policiais Antifascismo. Então, cara, vai ser bem interessante e espero que vocês gostem. Antes de começar a nossa entrevista, confere lá sempre, gente, nas nossas redes sociais. Tem lá o nosso parceiro Freak Barbers. Pode ir lá na rede deles, confere os produtos dele. Tem cerveja, café, roupa. Ele está produzindo também uma nova linha de produtos para cabelo e está atendendo em domicílio aí para você não se contagiar pelo Covid. Confere as redes também da nossa produtora, 96mm, tá? Que tá sempre fazendo nosso podcast muito mais bonito. E não esquece de seguir as nossas redes, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho lá, mano. Comenta o que você acha, se você concorda com as opiniões que a gente tá deixando aqui, se você discorda, deixa seu comentário aí, que ajuda o nosso programa a crescer e a gente trazer mais conteúdo de qualidade pra vocês. Sempre de forma independente aí. Estamos na luta e você é nosso parceiro nisso. Exatamente. Vem com a gente, dá o like e vamos embora para a entrevista com o Leandro Prior. E é nóis. Leandro, primeiro te agradecer, mano, pela participação, né? Por ser tão solícito, tão atencioso com a gente aí. Obrigado, viu? Valeu por bater esse papo, por topar esse papo com a gente. Imagina que é isso, estou à disposição sempre. O importante é gerar conteúdo de excelência e proporcionar que mais pessoas tenham acesso às informações e um outro lado da opinião, né? Toda unanimidade é burra, então nós temos que ir atrás de várias opiniões válidas, né? Que não prejudiquem o próximo e a ninguém. E então proporcionar um debate, um diálogo entre todos, todas e todes e extrair frutos disso. Isso é maravilhoso, é mais do que ensinar, é produzir conhecimento. Uau. Concordo plenamente, cara. Você quer se apresentar, falar um pouco da sua história, da sua jornada? Da sua trajetória, inclusive dentro da polícia, né? Acho que seria legal pra gente ouvir. Como você começou, maravilha. Se interessou. Para todos, todas e todos que ainda não me conhecem, estão aqui nesse momento no podcast e nesse canal. Eu sou o Leandro Prior, policial militar, atualmente atuando como ativista LGBTQIA+, ativista pelos direitos humanos e por um novo modelo de segurança pública. O coordenador nacional da pasta de segurança pública da Rede Gay do Brasil e coordenador estadual adjunto do movimento Policiais Antifascismo aqui em São Paulo. Cara, eu queria te começar com uma pergunta já pra gente refletir algumas questões aí. Como é que é lutar por direitos humanos, né, dentro de uma instituição que recebe tantas denúncias de violações de direitos humanos como a Polícia Militar? Inclusive, eu não sei, acho que a impressão geral assim que as pessoas têm quando pensam em polícia normalmente é da opressão, da violência, etc. Principalmente quem mora na periferia, né, mano? Acho que a impressão geral é essa. E, inclusive, foi muito legal conhecer o seu perfil e ver um policial que coloca uma outra perspectiva, tá ligado? Fala, pô, nem todo PM é assim. Na verdade que é a perspectiva correta, né? Venhamos e convenhamos. Se nós analisarmos o Manual de Formação em Direitos Humanos para aplicadores da lei, para forças policiais, feito pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU em Genebra, lá preconiza que nós devemos não só garantir, mas promover os direitos humanos. Então, todo policial, militarizado ou não, ele é e deve ser garantidor e promotor de direitos humanos. Não a pessoa, o indivíduo, o cidadão que ali naquele momento, no papel de Estado ou não, vai promover a ruptura dos direitos humanos ou a ruptura com a democracia, entende?
Então, assim, eu sigo exatamente aquilo que a instituição prega no seu Manual de Direitos Humanos e exatamente aquilo que espera o Manual de Formação de Direitos Humanos para aplicadores da lei. O aplicador da lei, ele deveria, né? Ele deveria ser o fiel da balança para garantir os direitos humanos. Só que não existe uma identidade das forças policiais com os direitos humanos, né? Que visto como direito dos manos. O policial militar, o policial civil, qualquer que seja o policial, ele tem que compreender, em primeiro lugar, que os direitos humanos é para humanos. E que o bandido, mesmo que ele tenha cometido o seu erro, ele não é um ET, né? Ele não nasceu em Marte, Plutão, Saturno, ele nasceu na Terra, ele é um ser humano. E ele também goza da prerrogativa de direitos, como a da dignidade da pessoa humana. Você, quando pega e prender um indivíduo elevado e espera que o sistema de administração penitenciário ele consiga reformar essa pessoa, que ele consiga resgatar essa pessoa. Só que não é o que acontece, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem a parte mais humana com essas pessoas. Então, veja bem, o policial ele fica tão revoltado que o próprio sistema não recupera e deveria recuperar e acaba formando delinquentes mais graduados e especializados, ele acaba se vendo no papel e no direito de ser justiceiro, coisa que não preconiza. Nenhum policial é pago para ser justiceiro. Super-herói é Superman, ou Mulher Maravilha, que seja. Eu entendo o que você está falando, mas assim, realmente é inevitável essa discussão, porque isso é inevitável que acontece de policiais se colocar nesse papel de super-herói, de justiceiro. Tanto é que eu conheço um PM, assim, não digo que é meu amigo, porque realmente não o considero, mas assim, de futebol, a gente jogava futebol junto e tal, e cara, era a pessoa mais escrota que eu já conheci nessa vida, assim. Então, assim, o lance do policial escroto, que você deu o exemplo do seu amigo, é justamente que, assim, nenhuma instituição ou corporação torna a pessoa escrota. Ela já é escrota e adentra as fileiras. Entende? Ninguém vai lá e embute na cabeça da pessoa que ela tem que ser violenta e dar tapa na cara de alguém. Ela já é violenta e preconceituosa e ganha um uniforme e uma arma. Mas assim, dentro da formação do policial, como é que é a questão dos direitos humanos? Porque a impressão que a gente tem quando a gente vê certas cenas, não só em São Paulo, né? Acho que é algo comum no Brasil. Eu ontem estava vendo um vídeo de um policial militar, eu não sei o estado que era, que foi abordar um cidadão que parou o carro numa vaga de idosos e, cara, foi uma abordagem super violenta. O cara tava com a filha no carro e tiraram ele num mata-leão, enfim. Como é que é na formação? Então, nós temos que analisar primeiro a questão dos o quesito humanos. Que você disse, que é super importante, que é o da educação, a formação. Depois temos outro questão sobre as tropas, né? Sobre esses servidores públicos da segurança pública e a falta de assistência, né? De psiquiátrica. Porque essa pessoa, ela sai de giro. Então, vamos lá. A formação, ela não é adequada num todo. Por que a formação, ela não é adequada? Porque a formação, ela vem justamente embutindo na cabeça da pessoa, do indivíduo, que tem um inimigo a ser combatido, que é típico do militarismo. Você tem um inimigo, e esse inimigo tem que ser combatido. Só que veja bem, o Estado não diz quem é esse inimigo e nem nunca vai dizer. Ora, veja bem, se alguém diz que eu tenho que combater algo e me contrata, então eu sou o herói. Eu não vou combater a mim mesmo, a eu mesmo, eu não vou combater aquilo que soa como eu.
Então, veja bem, não existe uma identidade com a periferia. Se nós analisarmos que 70% da população brasileira sobrevive com um salário mínimo e que um soldado raso, ele ganha R$3.500, até as relações de consumo, o que ele consome, onde consome, não é o mesmo da maioria da população brasileira, porque ele acaba se elevando, saindo das suas origens e acaba tendo relações em outros ciclos sociais, que não a periferia. Então, ele sempre vai ver o outro como inimigo, né? Veja bem, existe um estereótipo em torno dos policiais que é patente, machismo, polo no e o corte padrão, né? Então, veja, e sem tatuagens. Agora, se você vai à periferia e quando vai abordar, sempre tem o lance de abordar o feinho. Aborda lá o feinho. Mas o que seria o feinho? É o mal vestido? É aquele que não tem condições de ter uma roupa legal? É aquele que tem várias tatuagens? Sabe? Então, não existe essa identidade. Então, você acaba justamente abordando, né, e procurando o inimigo, aquilo que soa como inimigo, aquilo que não soa como eu, ou que comunga das mesmas ideias, ou participa dos mesmos ciclos. Isso é um erro na formação de policiais, apesar de ter uma imensidão, né, pesada de horas-aulas de direitos humanos. Porque não adianta você ensinar direitos humanos para quem não acredita e tem identidade com os direitos humanos e não quer ser garantidor e promotor de direitos humanos. É a mesma coisa de você dar um cursinho para um cara que é extremamente violento com a sua mulher, falando de violência doméstica. Você precisa desconstruir essa pessoa. E desconstruir demanda tempo, demanda empatia, produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, oxitocina, demanda terapia, né? É que eu estou falando de desconstruir racistas, eu estou falando de desconstruir machistas, homofóbicos, transfóbicos, demanda terapia. Mas assim, você tem que fazer terapia com toda a tropa. Então veja, uma coisa é você passar um curso para um cara que não é desconstruído e não acredita naquilo. Ele vai absorver e vai cagar. Aí você pega o outro quesito, que é o estado emocional. Nós temos nas instituições policiais o maior índice de suicídio. A partir do momento que eu tenho maior índice de suicídio, eu tenho um número maior ainda matematicamente, os senhores sabem, de pessoas com transtornos mentais. É para probabilidade estatística. Então, o que acontece? Eu tenho um número imenso de suicídios, um número e mais ainda, né, de transtornos, e essas pessoas armadas. Aí você me fala de uma situação só na rua, de briga de trânsito. E nas abordagens? Diárias, 24 horas, 7 dias na semana. Entende? Mas o que eu queria colocar também é assim, a instituição, como você disse, ela tem uma quantidade grande de horas-aulas a respeito dos direitos humanos. E aí você falou que não adianta ensinar, né, para um cara que já não acredita. Mas, por exemplo... Só ensinar. Sim, mas, por exemplo, quando eu entro numa empresa, pensando em termos práticos... E por mais que eu veja coisas erradas, às vezes, numa empresa, eu sei que existe uma cobrança para que tal coisa seja cumprida ou seja feita. Até que ponto a instituição ou o governo do Estado, eles cobram o respeito aos direitos humanos para que esses caras se sintam inibidos? Fala, porra, mano, por mais que eu discorde dessa questão dos direitos humanos, eu sou forçado a respeitar pela instituição. Existe, assim, uma fiscalização? Não, eu posso falar num cenário assim, a nível nacional, né? Dentro das instituições e das corporações policiais no nosso Brasil, a partir do momento que aquele que deveria cobrar tão pouco compactua com os direitos humanos quanto aquele que não aplica, você também não haverá cobrança. Você compreende que para que eu tenha
eu tenha uma pessoa aplicando, eu tenho que ter uma pessoa cobrando. Se eu não tenho intrinsecamente uma identidade de garantia e promoção de direitos humanos por parte daqueles que deveriam cobrar, logo aqueles que deveriam aplicar não aplicam. É exatamente o que acontece. Eu acredito que eu tenha respondido a pergunta. Eu consegui entender que falta vontade. Essa repressão aí não é muito bem feita. Aqueles que deveriam cobrassem como a promoção e a garantia, né, dos direitos humanos, nós não teríamos um número absurdo a nível Brasil de denúncias junto às ouvidorias e corregedorias. Temos que lembrar que nós, no Brasil, temos o maior índice de mortes e de violência contra promotores e garantidores de direitos humanos, contra ativistas de direitos humanos. Eu tava pensando aqui enquanto você falava e eu vi que é meio que um reflexo da sociedade, né? Tipo, não é tão eficiente a gente ficar martelando nessa questão dos direitos humanos para os policiais, por exemplo, sendo que é algo que eles já carregam com eles, esse preconceito e todo esse julgamento. E realmente é algo que está na nossa sociedade e não é só os policiais. Em todo lugar, tipo, o pessoal vê um mendigo e fecha a janela porque acha... Entendeu? No Brasil não se valoriza os direitos humanos. Esse é o lance, professor. É complicado. Já vem porque, assim, a primeira coisa que aconteceu nesse país, quando pisaram nele, foi uma missa. Aí a gente tem raízes fundamentalistas, católicas, aí depois vem os protestantes. Então, assim, é que nem falam pra mim, nossa, mas a polícia é homofóbica. Assim, amado, qualquer emprego que você for procurar em qualquer empresa, a estrutura vai ser racista, né? A estrutura vai ser machista, a estrutura vai ser homofóbica. E as mulheres vão ganhar menos pretos vão ser contratados, e viado é motivo de chacota e brincadeira. E a gente então, assim, se assusta como bastante. eu falei, a polícia ela não abre concurso em Marte. Ela abre concurso no Brasil e contrata brasileiro, né? E aí é um reflexo da sociedade, né? Só que a gente fica muito mais chocado porque a polícia tem uma força que o cargo lhe proporciona, né? Que já é maior, né? E é mais violento, e isso assusta a gente. Mas a gente vê violência em escalas menores todo dia, né? E aí eu queria entrar numa questão que, tipo... A sociedade é assim, a gente sabe, a gente concorda. A polícia assusta porque eles têm um meio para isso. E aí a questão de armar a população seria a barbárie, né? Você, como policial, quando você vai fazer uma abordagem em qualquer grupo de pessoas, qualquer pessoa, você tem medo? Imagino sim, mas assim, você tem medo hoje em dia, que esse papo de arma é mais difundido e tal, falar, porra, mano, se eu for abordar essa pessoa estiver armada, fudeu. Te deixa um receio? Não, veja bem, o policial, militarizado ou não, ele não é um Superman, né? Ele carrega consigo normas, técnicas, né? Uma arma, uma algema, uma roupa diferente. Mas apesar de ele ter um cinturão, aquele cinturão não é do Batman. E nem a capa, por mais sagrada que esteja, ela é do Superman. Então, veja, é um ser humano que está fiscalizando. A constante de você abordar e procurar uma arma, ela tem que ser intrínseca. Medo, todos nós policiais temos que ter. Porque o medo é prudente, né? O medo é justamente o que vai trazer a nós o alerta, a sensação de segurança, né? De você cumprir os protocolos, observar os protocolos de abordagem, não abordar do lado errado, expondo a sua arma à pessoa, né? Estando numa situação de segurança, apertando muito bem os dedos quando na abordagem, abrir bem as pernas sim da pessoa para que ela não tenha equilíbrio e consiga reagir. Então, veja bem, o medo ele não é ruim. Agora, o problema é o pânico, porque o pânico ele vai te deixar em choque e você não vai conseguir realizar procedimento algum. E vocês têm que estar, naquele momento, emocionalmente bem o suficiente
pronto para e em condições de agir. Então, se você me pergunta, quando eu abordava nas ruas, que hoje eu estou à frente da diretoria de direitos humanos, mas eu profissionalmente, quando estava nas ruas, com certeza é uma possibilidade, só que você tem que estar ligeiro, tem que estar alerta, mas nem por isso esse receio, esse medo, ele não pode ser maior do que a vontade de trabalhar e a vontade de encontrar, porque acredito que, de fato, a vontade de todo policial, quando ele sente que ali tem um perigo, ele vai lá e ele aborda, é justamente encontrar o armamento, é justamente prender essa pessoa e evitar qualquer tipo de injusta agressão. Isso eu estou falando nos parâmetros que eu trabalhava nas ruas, que é o parâmetro da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Tem a necessidade de perseguir absolutamente ninguém pela cor, enfim, ou pelo gênero, pela sexualidade, desprendido de qualquer forma de preconceito. Você... Imagino que sim, mas você já se deparou com alguma situação por parte de colegas, ou às vezes até você agiu de alguma forma que depois que te incomodou? Você, alguma abordagem de algum colega, ou você mesmo, fala, porra, mano, acho que eu fui violento demais, acho que eu fui agressivo demais, enfim. Você, como defensor dos direitos humanos, você já se deparou com esse tipo de situação? De incômodo? Sim, já me deparei. Eu não posso me furtar o direito de falar a verdade e falar que, imagina, isso nunca aconteceu comigo. Até porque eu não sou um alecrim dourado, nem um paladino da moralidade. Todos nós somos pessoas, né, em constante desconstrução, pelo menos aquelas que se permitem desconstruir e se tornar uma pessoa melhor. Então, já passei por situações de ocorrência em que, quando recruta, o próprio mais antigo, né, o encarregado, chegou e falou, olha, você foi para mais aqui, vamos analisar essa situação? Precisava agir assim? Que tal a gente agir com mais zelo, né? Pode comprometer a mim aqui, você faz parte da minha equipe, né? Então, eu e você aqui. Então, tem situações que cada abordagem, a gente se reúne enquanto a próxima abordagem não vem e a gente fica questionando uns aos outros. Isso aqui eu não gostei. Olha, isso aqui foi para mais. Olha, isso aqui foi para menos. Olha, aqui você pecou na segurança. Aqui você deveria ter agido. Então, essa crítica, depois de cada ocorrência, quando há tempo, né, há sempre a discussão. Quando não tem tempo, a gente guarda no silêncio. Quando se reúne no final de serviço, lava toda a roupa suja. O caralho, cu de burro, o que você tá fazendo aqui? Cagou que tá louco? Cagando na segurança? Você vai para outra equipe, você vai para outro pelotão. Acontece, né? A gente lava toda a roupa suja, ou no início do serviço, ou no final do serviço, mas tem que ser falado. Tem que ser falado, porque o objetivo é aprimorar, é garantir a equipe, a segurança da equipe, lograr êxito em todas as ocorrências, para minimizar, né, os erros, porque um erro de um policial é um erro fatal, assim como de um médico. A partir do momento que nós estamos lidando com vidas e a liberdade do próximo é algo inestimável, né? Fala para uma pessoa que foi injustamente presa por 10 anos, ela ter perdido esses 10 anos, dos 20 ao 30, ou fala para uma mãe que perdeu um filho, né? O tão quão é inestimável. É inestimável, tanto para quem ficou vivo e perdeu a liberdade, ou tanto para quem perdeu a vida. Então, um erro, ele acaba se tornando quase que irreparável. Quase. Então, é sempre necessário, é como se fosse um toró de parpite, né? O brainstorm. É sempre necessário juntar todo mundo e ter essa conversa, porque é uma conversa sadia. Uma coisa que eu gosto de perguntar, na última entrevista a gente falou com um colega meu que é grafiteiro, e eu perguntei sobre a mudança dos nossos políticos, como isso afetava e tal, e eu quero fazer a mesma pergunta para você. A mudança do governador, cada mandato, o que isso interfere no trabalho de vocês? Se tem algum novo norte, uma nova conduta, coisas assim.
Só um adendo à pergunta. Acho que nesse caso, aqui em São Paulo é meio difícil, né? Porque a gente tem o mesmo partido no poder, né? Desde 94, se eu não me engano. Lei do engano. É mesmo? Pode mudar o partido, mas muda a postura da pessoa. Entendeu? Quando a pessoa ela é equilibrada, ela tem dosimetria, ela pode ser firme, né? Existe um tipo de policiamento às ruas. Quando a pessoa ela é reacionária, ela tem uma estética genocida, né? Eugenista, ela coloca roda na rua. Vamos colocar assim, brincando, mas sem direcionar a instituição. Então, assim, ou quando você fala como Whitson, né, tem que mirar na cabecinha e atirar. Não, esse não é o papel da polícia militar ou das polícias, mirar na cabecinha e atirar. É claro que ele falou dentro de um contexto onde existem pessoas com fuzil, marginais, ali existem várias facções, existe uma guerra intensa no Rio de Janeiro, diferente de cada estado, né? Não dá para descontextualizar o que ele disse, apesar do que ele ter dito é errado, ponto. Então, se você tem um governador que ele, dentro da postura dele, ele fala que a partir desse dia, a partir do dia 1º de janeiro, a polícia ela vai sair para matar, você vai ter uma polícia mais folgada, afrouxada e empoderada nas palavras de uma liderança política, que acaba trazendo garantias que não existem juridicamente, e você vai acabar sim apertando o gatilho e proporcionando um número de aumento. E aí vem o extermínio da comunidade, da juventude preta e periférica, entende? Então, assim, não é porque fica sempre o mesmo partido, até porque você pega, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, existem alguns casos que entra um governador, sai um governador, mas muda o perfil. Isso serve para qualquer outro partido, até do PSDB. A gente pega no governo Lula e Dilma, existe uma mudança de como você leva a política, a forma, os ministros. Isso também serve para prefeitos e governadores. Então, é de acordo com o perfil da pessoa e menos o perfil do partido. Mas isso influencia sim, assim como prefeitos influenciam na vida dos GCMs, governadores influenciam na sua postura e na sua dialógica, na postura de policiais, civis e militares, e também na troca do presidente e da presidenta da República nas ações junto à Polícia Federal. Você citou a questão de presidente. Você acha que depois que o Bolsonaro assumiu, você percebe por parte, às vezes, até de colegas, que a postura mudou? Que pessoas que tinham uma tendência a ser violentas se sentiram de fato mais à vontade para serem violentas? Eu não acho. Eu não vou me furtar o direito de ser sempre científico, né, para que nós tenhamos, dentro da verdade real, assertividade. Enquanto não vem alguém e prova dentro de uma outra metodologia que cientificamente errado estou. Então, veja, é natural que é por meio do discurso do presidente da República, né, o atual Jair Messias Bolsonaro, que ele proporcione o empoderamento de alguns imbecis, né, o empoderamento e representatividade de alguns imbecis, alguns idiotas e muitos da segurança pública, pessoas que são seres humanos, né, estão ali uniformizados, armados, e ao invés de proporcionar, garantir, promover direitos humanos, acaba proporcionando e destilando ódio a um grupo específico de pessoas politicamente convictas, progressistas de esquerda, né? Pessoas LGBTQIA+, homofobia, transfobia e etc e tal. Então, assim, as palavras dele, elas vão de encontro a esse número absurdo, né, que nós encontramos nas ruas de delitos por parte
de operadores de segurança pública. E isso é cientificamente provado, e nós pegamos, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. A cada lugar que ele ia nas eleições, e ele, no seu palanque, destilava ódio, acabava imediatamente aumentando os índices de violência e de morte contra latinos e pretos. Então, a cada estado que ele ia, ele destilava ódio no palanque e os números, inevitavelmente, após o discurso, aumentavam. Então, isso é a responsabilidade do discurso, a responsabilidade do cargo, do peso enquanto liderança e o impacto que isso traz no empoderamento dos imbecis que acabam se vendo representados e afrouxados, né, para fazer o que fazem de pior, ser imbecis. Uma coisa que eu também queria perguntar é sobre as manifestações, porque já aconteceu várias vezes de eu estar numa manifestação e receber uma ação hostil da polícia. Eu sempre fui... Nossa, cara, gás lacrimogêneo é uma coisa horrível. É muito ruim tomar um gás lacrimogêneo ali na sua cara ali e tal, ter que cheirar o vinagre, mas já aconteceu e confesso que comecei a ficar cada vez mais bundão, mais para trás da manifestação e menos na linha de frente, justamente com medo disso. E aí vem uma galera com a camiseta da seleção brasileira na manifestação e fica tirando selfie com PM. Eu não entendi o que aconteceu direito. Então, mas assim, as corporações policiais no Brasil, elas são tão imparciais quanto o Sérgio Moro. Essa é a realidade. Então a gente teria que ter uma suspeição, né, dos policiais nas atuações de manifestação, porque eles não admitem que as pessoas que ali estão, elas lutem pelos direitos que elas estão reivindicando, porque não vai de encontro, aliás, não vai em alinhamento àquilo que eles acreditam, né? É justamente isso. Então, se você me perguntar, as corporações policiais no Brasil, elas são tão imparciais quanto o ex-juiz Sérgio Moro, o marreco de Curitiba. Uma pergunta de uma pessoa totalmente leiga mesmo. Você, como policial, você pode participar de uma manifestação? Que nem em 2016 teve as manifestações contra o impeachment da Dilma, eu participei. Depende, eu como cidadão, e depende o que eu estou reivindicando, né? Porque assim, você prestou um juramento. O juramento aos valores da instituição. Então, dentro da deontologia, tem ali os valores. Se ela for contra os valores, né? É algo que tem que ser discutido, é complicado. Agora, veja bem, se você não estiver fardado, se você não estiver armado, você pode participar. Tipo, você poderia participar de uma marcha pela descriminalização da maconha, se você quisesse? Sim, veja bem, uma coisa é você se furtar o direito de cumprir a sua missão. Tráfico é crime. Uhum. Artigo 33, tem todos os verbos lá. Eu não posso deixar de abordar, senão eu estou cometendo prevaricação, que é quando no dever de agir, eu não agir, por causa das minhas convicções, entendeu? Particulares, eu não posso me furtar. Eu tenho que cumprir a minha missão enquanto o ordenamento jurídico não muda, junto ao Congresso Nacional, com a sanção da Presidência da República, ou via STF, com um novo entendimento, né, jurídico. Em jurisprudência, em acórdãos. Agora, se eu, dentro do espaço-tempo, eu não concordo com aquela legislação, eu posso sim, e tenho todo o dever de ir lá defender aquilo que eu acredito. Aí vem meia dúzia de imbecis, fanáticos, né, entusiastas do bolsonarismo, e dizem assim: é inadmissível que você vá numa manifestação defender, né, o aborto, defender o uso da maconha. Eu falei assim, gente, você ser contra uma lei não é algo ruim. Imagine eu, policial militar, hoje,
tendo que aceitar a escravidão. A escravidão não era crime, era lei. O apartheid era lei. O Tiradentes foi enforcado por quê? Tiradentes não é um ícone das polícias? Uhum. Não é o herói das polícias? Por que ele foi enforcado? Então, gente, é completamente absurdo você criar uma mordaça em torno de policiais que não acreditam e não dão legitimidade a uma lei específica, porque é próprio da ciência política que a sociedade tenha o direito de não legitimar uma lei, que ela não reconhece. Uma coisa é ser legítima, a outra coisa é ter legitimidade. A lei é legítima e votada por os representantes da lei, né, eleitos. Agora, outra coisa é ela ser legitimada. A lei, por exemplo, do cigarro, ela foi legitimada. As pessoas não fumam em certos lugares. Pegou. É o chamado a lei que pegou. Entendeu? Então, assim, se você me pergunta, eu posso agir dentro da legitimidade e ao mesmo tempo, defender a legitimidade e ir lá protestar contra uma lei? Sim, eu posso. Eu posso, entendeu? Legal, e eu acho até... Eu fico muito feliz que você se posicione dessa forma, porque antes desse papo, eu realmente tinha eu não posso admitir, por exemplo, veja bem, você pergunta assim, você é a favor ou contra de despejo de pessoas, de reintegração de posse durante a pandemia, no auge da pandemia? Não, eu não concordo. É inadmissível, é burro, é cruel você ter um governante que não tenha sensibilidade para olhar pelos menos afortunados num momento de pandemia. Eu estou falando de mulheres, de crianças, de adolescentes, de gente que não tem um pão para comer. Um pão para comer. E não tem um teto, que vai ficar na chuva. É desumano, entendeu? Então, assim, enquanto o poder público ele não procura meios, subsidia meios, subterfúgios para que ele possa organizar essa lógica, né, que é ter aonde morar para essas pessoas, é completamente cruel e criminoso tirar essas pessoas. Mas e se tiver uma reiteração de posse e vier uma ordem judicial? Eu, profissionalmente, vou cumprir? Vou, porque eu não posso me furtar o direito de cumprir, eu estou sendo pago para isso. Não é que eu concorde, eu não concordo, mas se eu não fizer e cumprir a determinação judicial, eu vou prevaricar. Se eu prevaricar, quem perde o emprego e é preso e algemado sou eu. Entende? Aí a população acha que a polícia é ruim. Não, não é que a polícia é ruim, é que ela não pode ir contra as ordens que ela recebe. Quem é ruim é quem ordena. Então você tem que ir para frente do Poder Judiciário e protestar na frente dos juízes que permitem o despejo. Muitos prefeitos falando, a culpa não é minha, é o judiciário. Mas ele ingressou com a ação no judiciário e o judiciário autorizou. Então eu tenho 2 poderes de 3. Eu tenho o judiciário e o executivo incluem ali, ó, né? E permitindo. Aí a culpa é do policial que cumpre a ação. Não, eu não posso deixar de cumprir. Lembra que eu fiz um juramento? E um dos valores dentro da deontologia é a legalidade? Como é que eu não vou cumprir o que está na lei? Eu tenho que cumprir, mesmo não concordando. Não, eu concordo Legal com você. Isso, né? Interessante ouvir isso. Justamente o que o Boulos levantou na campanha dele, né? Que os PMs estão só ali cumprindo ordens e muitos não concordam e não compactuam com aquilo. E é exatamente isso que você falou, né? E é isso que eu tô falando. Tipo, a gente, eu e acho que muito que tá vendo, tinha essa visão de que o policial achava mesmo que tem que fazer isso aí, descer o cacete de todo mundo, ir na Cracolândia e pôr todo mundo pra fora. E muitas vezes não, e você é um belo exemplo disso. E eu fico feliz que quando você não está fardado, você luta justamente contra essas coisas. Sim, se eu sou guardião dos direitos humanos, se eu tenho que promover os direitos humanos, se eu tenho que garantir os direitos humanos,
Se eu decidir ser um aplicador da lei, ser um policial e tenho formação em direitos humanos, eu tenho que justamente trilhar por aquilo que preconiza os tratados internacionais e a Constituição. Não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que dar tapa na cara de usuário de droga. Não está preconizado em lugar nenhum que eu tenho que chutar os moradores de rua, irmãos de rua, ou que eu tenho que botar fogo neles. É completamente inconcebível você defender a morte, você sendo policial. Porque lá está escrito que nós, sob a proteção de Deus, né, temos que garantir a dignidade da pessoa humana, temos que garantir a vida, a integridade física, que são direitos humanos. Então, eu tenho consciência social e consciência cidadã que fora do meu serviço, eu, Leandro Prior, a pessoa, quando eu estou de folga, eu tenho o dever intrínseco de lutar pelos direitos humanos, pelos moradores de rua, as pessoas que estão à mercê das drogas, estão dependentes em caráter de estágio final, assim como faz o querido padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, fez um trabalho maravilhoso, entendeu? Eu tenho consciência que eu tenho que lutar contra o machismo, contra o racismo, porque não basta você ser contra, você tem que lutar junto ao lado dessa causa. A partir do momento que você para, não, eu não vou lutar porque eu não sou preto, eu sou branco. Eu não vou lutar contra o machismo porque eu não sou mulher. Aí, quando você perceber, chega na sua vez e você precisar de alguém, você vai estar sozinho, porque não vai ter ninguém para te ajudar e ninguém para lutar ao seu lado. Você é um cara que se coloca como defensor de um novo modelo de polícia, né? E muito se discute, mas eu acho que é algo estranho para grande parte da população pensar que tipo de outra polícia que a gente poderia ter, né? Tem gente que fala pelo fim da militarização da polícia, enfim. Quando você... Leandro Prior, quando você fala em um novo modelo de polícia, você fala exatamente do quê? Veja bem, em 88 teve um grande acordo nacional com o STF e tudo, o que não é muito diferente do que a gente está vivendo, em que permitiu a retomada, né, do processo presidencial civil, né, ou dito democrático, ou, né, aquilo que nós sentimos como democracia. Então a gente vem com a Constituição Cidadã de 88, mas a democracia ela não entrou dentro dos quartéis. A democracia ela não adentrou a segurança pública, as suas corporações e instituições. Então, a partir do momento que eu tenho uma lei como um regulamento disciplinar antiquado, né, completamente antiquado da época do Império, que cala e coloca uma vedação na boca, uma mordaça nesses cidadãos, nesses militares, até mesmo nos policiais civis, eu não permito que eles consigam expressar a sua indignação, que não consigam lutar por situações melhores de serviço, da qualidade de equipamentos. Então você gera uma pressão extremamente forte. Um novo modelo de policiamento é onde eu consiga levar democracia dentro das instituições e participação desses trabalhadores de segurança pública nos processos de tomada de decisão. É onde os funcionários decidem o que acontece dentro da instituição. Eles têm uma participação, não só de cima para baixo, é o que eu quero, ponto e acabou. Não existe uma identidade, uma consciência de trabalhador, porque as regrinhas que valem para um trabalhador comum não são as regrinhas que são válidas para um trabalhador policial, militar ou não. Então, é justamente trazer um normativo jurídico que permita que o policial, militar ou não, que ele se sinta trabalhador, que ele tenha direitos de um trabalhador, que ele tenha voz
de um trabalhador, que ele não tenha uma mordaça, que ele não seja perseguido pelas suas convicções, que ele não seja perseguido por exigir aquilo que é certo, que ele realmente possa promover direitos humanos e falar, não vou cumprir essa ordem de despejo, porque essa ordem é ilegal e absurda, porque ela vai de encontro com outro direito, que é um conflito de direitos, que é o direito à dignidade da pessoa humana. Então eu não vou cumprir essa ordem. Então, a partir do momento que eu tenho um ser pensante na segurança pública e não um alienado, bumbo no pé direito, bumbo no pé direito, uma pessoa que pense e tenha liberdade para, de fato, defender o outro, sem que seja perseguido no seu serviço, aí sim nós poderemos ter aí um policiamento comunitário, um policiamento que vise a sociedade, um policiamento que possa lutar, porque não tem como você ter um policiamento comunitário, você tendo um governo que você não pode criticar, porque quem mais acaba cortando os direitos humanos e o acesso aos direitos humanos é o próprio governo. Quem não leva educação à periferia, quem não leva cultura, oportunidades de emprego e acaba marginalizando aqueles que não têm a oportunidade, esporte, lazer, saúde, cultura, é o próprio governo. Então, como que você vai ter um promotor de direitos humanos que não pode abrir a boca? Como você vai ter um promotor de direitos humanos e garantir direitos humanos, você não pode criticar, você vai ser preso, exonerado, se você falar contra o seu governo, que na verdade não é falar mal. Não é falar contra, é falar a verdade. É ter compromisso com a verdade. De que pessoas não têm saúde, pessoas não têm educação, pessoas não têm emprego. Você entende? Então, fica no mundo das ideias e da utopia que você pega lá o Manual de Formação de Direitos Humanos. Ai, que bonitinho, o policial tem que ser promotor e garantidor. Mas o próprio Estado não permite que ele seja. Porque cala e pune se ele realmente for promotor de direitos humanos e garantidor, como eu sou. Comigo não é diferente. Tenho vários inquéritos abertos de apuração, tenho vários procedimentos disciplinares abertos por justamente lutar pelos direitos humanos. Aí a pessoa fala, não, ele é um terrorista, porque ele é um policial antifascista. Não, mas você é policial ou você é militante? Não pode ser policial militante. Todo policial deveria e deve ser militante. Todo, se você é garantidor e promotor de direitos humanos. Então, a polícia, o modelo de policiamento que eu tenho é aquele que você transforma o policial em ser humano. Em ser humano. Você tem que transformá-lo em ser humano, proporcionar direitos de trabalhador e voz. E que ele não seja perseguido. E que ele possa dizer e cobrar. Isso está errado. A partir do momento que ele se comportar como um trabalhador e ter voz como um trabalhador, ele tem identidade. Assim como toda a população tem essa identidade de ser trabalhador e vai e faz uma greve, por exemplo. Só que existe o lance de ter armado, que não pode ter motim. Então, eu acredito que policiais possam exigir seus direitos, por exemplo, que é legítimo, desde que não seja armado. Por quê? Porque aí vira revolta, você vai ter um grupo armado reivindicando. Isso é perigosíssimo. Não pode, isso não é democrático, isso fica coercitivo. Entendeu? Então, eu acredito num futuro, num modelo de policiamento, onde nós tenhamos policiais que eles possam reivindicar direitos, que eles não sejam perseguidos por reivindicar direitos, entendeu? Que eles possam defender a democracia. Se nós pegarmos em 64, a quantidade de militares que foram mortos, mais de 5.600, desde general, brigadeiro, almirante, soldado, cabo e sargento, capitão, que foram perseguidos por defender a democracia. Entende? Então, veja bem, não é comum da nossa história que nós tenhamos corporações policiais com o direito de falar e defender o que é certo. Via de regra, quem defende o que é certo é perseguido, humilhado, exonerado e morto.
É isso que acontece se nós analisarmos a história do nosso país. Esse seu tipo de posicionamento, imagino que ele deva gerar muitas críticas dentro da própria corporação e muita gente de nariz torcido. Você citou uma coisa que eu já queria te perguntar. Você teme pela sua vida por se posicionar dessa forma? Com toda certeza. Aquele que não teme pela sua própria vida, ele deve ter algum problema muito sério, né? Deve ter uma psicopatia e não gerar empatia por si mesmo. Ele está precisando aí tomar uma sertralina, uma fluoxetina para garantir a produção de serotonina, dopamina e oxitocina. Eu tenho muito amor à minha vida, mas nem por isso vou, novamente aqui, usar essa expressão, eu não me furto o direito de lutar por aquilo que eu acredito. Tem, é claro, algumas lutas que não vale a pena, né? A melhor batalha é a batalha não lutada, ou a luta não batalhada, melhor dizendo. Mas, dependendo se valer a pena, tem algumas que eu faço questão de travar. Eu digo porque eu vejo nas suas redes sociais, por exemplo, que você sofre ataques pesados, né? Hoje, por exemplo... Você viu a última agora? Da minha fanpage? A Xuxa? Não foi a da Xuxa? Envolvendo a questão da Xuxa? Também. Eu vi um cara, por exemplo... Teve uma outra, que um outro policial que fala: meu, você tá com a foto fardado, tira essa foto fardado, para de falar de política. Aí eu fui lá no perfil do cara, tá fardado. Aí eu pesquisei um pouquinho mais, apareceu ele fardado dizendo: Bolsonaro presidente. Pô, você tá usando a sua farda e não quer que eu use a minha? Então, você não tô entendendo. Eu vejo gente falando enfim, que é hipocrisia. Você você desonra a sua farda porque você é um defensor de bandido. Como que você recebe esse tipo de coisa, cara? Eu recebo demais, é o que mais tem, eu não me importo, porque todos nós temos o direito de falar, ressalvada, né, as respectivas responsabilidades pelo que se fala, né? Então, assim, se o outro acredita que eu defendo bandido, fala que eu defendo bandido. Vai lá, fica à vontade, eu não me importo. Eu não defendo bandido. Eu defendo seres humanos. Eu defendo um Estado que proporcione àquele que eu prendo, um Estado que consiga olhar para aquele ser humano e proporcionar para ele ciência, psicólogos, psiquiatras, que consiga recuperar aquele ser humano. Porque ele não vai ficar para sempre na porcaria, na porra da penitenciária. Uma hora ele vai ter que sair. E eu não quero que ele saia pior, eu quero que ele saia melhor. E com oportunidades para que ele não seja mais marginalizado do que ele vai ser. Oportunidades para que ele tenha de fato uma nova vida e não tenha que acessar os subterfúgios que ele tinha antes, que é justamente a vida da criminalidade. Eu acredito na recuperação desse ser humano. O que não dá é para você ser um hipócrita babaca num país extremamente religioso que acredita, glória, que a palavra de Deus salva o indivíduo e transforma, mas o sistema penitenciário não pode, com ciência, transformar o indivíduo e recuperar. Quem que ganha com isso? Eu te pergunto, quem que ganha com um sistema que não recupera? Alguém ganha, irmão. Alguém ganha e ganha muito. Então, a cada policial que estiver ouvindo, deixa de ser babaca, deixa de ser trouxa, pensa, você está servindo quem? Que Estado você está servindo? Porque você está julgando gelo, irmão. Você não tem que lutar para ser justiceiro e matar. Você tem que lutar por um governo que proporcione a recuperação do indivíduo e a sua reinserção com oportunidade para que você não tenha que lidar com ele de novo e não se sinta enxugando gelo. É essa a polícia que eu quero no meu Brasil. A polícia que tem a voz para lutar contra um governo que não proporciona a devida reforma e atenção àqueles que hoje estão marginalizados, estão jogados numa cela como lixo. Eles são seres humanos. Erraram e cometeram crime, mas são seres humanos. Eles ainda merecem a dignidade de uma segunda chance, porque não adianta não dar o acesso à segunda chance. Eles vão sair. E vão sair pior. Porra!
Tô falando grego, caralho, sabe? Às vezes a gente tem que usar umas expressões, eu entendo nesse aspecto o Ciro Gomes, porque é de uma indignação tão grande que às vezes a gente é tratado como louco. Ah, olha como ele é esquentado, olha como ele é nervoso. É porque a indignação fica à flor da pele, é grande, é muita. Não é possível que você não tenha um pingo de brio. Sabe o que é brio? Brio, amor ao povo, amor ao próximo. Sabe, ali tem um ser humano também. Então, se você acha que eu defendo bandido, tá bom. Então, ok, eu defendo bandido. Se bandido é ser humano e eu defendo o ser humano, eu defendo ele também. Se as pessoas se sintam mais confortáveis ouvindo isso de mim, então elas acabaram de ouvir. Porque eu acho que é muito fácil julgar o bandido pelo crime sem entender o que levou a cometer o crime, assim, né? Eu acredito que ninguém nasce com a predisposição a ser um bandido, sabe? Eu acho que, claro que tem... Nossa, tem um temporal aqui agora, o som vai ficar meio ruim, mas vamos lá. Eu acho que existem casos ali... Aqui tá um sol de lascar. De psicopatia que, tudo bem, existem pessoas com algum problema mental e acabam seguindo aí por um caminho do ódio, do crime. Mas eu Sabe acredito... quem falou isso? O Drauzio Varela. Ele falou que nos muitos anos dentro dos presídios, das penitenciárias, tinham pessoas que nitidamente não tinham recuperação. E eu concordo, porque dentro da ciência e do processo, né, do método científico, você dando remédios, né, o processo medicamentoso, você proporcionando terapia, desmamando dos remédios, você analisando o comportamento da pessoa. Tem alguns que são psicopatas. Então, inevitavelmente, nós sim teríamos que ter no nosso ordenamento jurídico brasileiro o que é a prisão perpétua, porque se eu reconheço que tem casos que são irrecuperáveis, eu não posso permitir que esse indivíduo continue a sociedade livre, cometendo crimes. Agora, isso não é regra, isso é exceção. Sim. Exceção. Nós temos exemplos de diversos países que tiveram excelentes recuperações em massa e até desativaram presídio. Eu ia te fazer uma pergunta, eu vou até mudar o foco, eu ia te perguntar uma coisa, vou perguntar já, porque você comentou uma coisa que eu acho que cabe uma discussão bem legal. Você falou da questão da prisão perpétua, né? Você acha que a prisão perpétua, ela não é pior do que a pena de morte? Porque assim, a prisão perpétua... Não, eu particularmente não. Ela coloca uma pessoa encarcerada numa condição de sofrimento, porque o cárcere, ele acredito que gera sofrimento pro resto da vida, e ela gera um custo para a sociedade por muito mais tempo. Não é pior a prisão perpétua do que a Sim, mas morte? A gente tem que realocar algumas lógicas e algumas situações, porque nós não vamos resolver os nossos problemas só resolvendo parte deles. Então vamos lá. Você diz primeiro, é melhor a pena de morte ou a prisão perpétua? Eu tenho que contextualizar a minha afirmação para que ela não seja compreendida errada por aqueles que vão ouvir e assistir. Então, assim, não estou a favor da pena de morte porque a única certeza da vida é a morte. Morrer todos nós vamos. Todos nós já estamos sentenciados à morte. Então, veja bem, para que eu possa ter a prisão perpétua, eu tenho que estar justamente no modelo que eu disse, que é o modelo com psicólogos, o modelo com psiquiatras, aqueles que vão analisar de forma científica de que você não tem recuperação, que você é um caso psiquiátrico que não tem recuperação, é um psicopata, um estuprador em série, um pedófilo, entendeu? Um assassino, um caso cientificamente irrecuperável. Então eu vou te dar duas opções. Eu teria que legalizar a eutanásia, que é o direito a você, né, se matar, né, que tem um processo ali medicamentoso que leva à morte, né? Porque viver, na minha concepção, não é um dever, mas é um direito. Você escolhe
quer viver ou não. Então eu teria que primeiro proporcionar àquele que tem a prisão perpétua o direito à eutanásia ou o direito a se sustentar. Na minha visão, não é escravidão você dizer pro preso, pro condenado, pro detento, você vai ter que se sustentar. Porque se você estivesse aqui do lado de fora, você teria de qualquer forma se sustentar. Você está trabalhando aqui nesse momento. Várias pessoas que não perderam seus empregos na pandemia, tirando o quadro de pandemia, trabalham para se sustentar. Então, nada mais justo do que o presidiário ele trabalhe e arque com os seus próprios custos da manutenção do espaço e da sua própria comida, porque se ele do lado de fora estivesse, ele teria que trabalhar da mesma forma. E aquilo que excede fica numa conta poupança para quando ele sair. Nossa, cara, mas e se é um caso perpétuo, isso, ele trabalha, tem um excedente, quando que ele vai ter acesso a esse dinheiro? Vai ter uma lista de coisas que ele pode comprar e que pode ter acesso. Já que a vida dele vai ser perpetuamente preso, abre-se uma exceção para que ele possa comprar alguns itens via internet, por exemplo, e receber daquilo que ele trabalha, porque ele vai estar confinado. Então, mínimo ele poder gastar aquilo que ele está tendo de excedente e trabalhando e ganhando de salário. Então, de um lado, eu legalizo o trabalho, não trabalho forçado, porque todo mundo aqui para comer tem que trabalhar. Até puta trabalha para ter que ter um sustento. Oxe, não é escravidão. Então, você proporciona o trabalho para ele e a opção de eutanásia, já que ele não quer a prisão perpétua. Mas isso passado por um processo metódico e científico, psiquiátrico, que analise de fato que a pessoa ela tem um quadro irrecuperável e nem sequer com medicamentos conseguirá lograr êxito para alterar esse quadro. Porque se pudesse alterar, ele não seria irrecuperável, ele seria recuperável. Eu não vou esticar muito esse assunto da prisão perpétua e da pena de morte, porque eu acho que acho que rende um programa inteiro se um dia a gente quiser sentar. A gente pode marcar um outro programa, talvez, e tocar no assunto. Porque é muito complexo, envolve diversos fatores que não é só um. E eu tô falando aqui, pessoal, peço desculpas a quem está me ouvindo, de uma forma muito genérica, simplificada, né? Até compreendo que algumas pessoas que nos ouvir nesse momento vai até não concordar no primeiro momento, mas isso porque tudo aquilo que eu tenho como base e fundamento não tem tempo para eu explicar aqui, né? Mas eu tô falando de uma forma bem interessante deixar a pulga atrás da orelha para que as pessoas se interessem e pesquisem e reflitam e formem a sua opinião. Aqui a gente não quer ensinar ninguém o que é certo e o que é errado, mas a gente quer instigar para que a pessoa vá atrás do próprio conhecimento, né? E só um spoiler para um próximo episódio, mas eu sou contra a pena de morte também. Eu deixa esse spoiler aí. Eu acho que, mas assim, eu sei que a gente falou que não esticar, mas só esticando mais um pouquinho. Eu acho que os dois no Brasil não cabem. No momento, pelo menos. Nem a pena de morte. Não, nessa sociedade tá laiado. Não, nessa sociedade perpétua. Não cabe nem liberar porte de arma. Deus, não dá. Se me prendessem. Aí você me pode, Se me prendessem, aí você pode ter o trabalho de todo policial. Não, mas na boa, se me prendessem e dissessem o seguinte, você tá condenado e você vai ficar na cadeia o resto da sua vida. Cara, eu acho que ia tocar o foda-se. Foda-se, então eu vou fazer o que eu quiser. Enfim. Sim, e esse é o pensamento. Porque você perdeu absolutamente tudo. Qualquer perspectiva de vida. Na sua cabeça, emocionalmente, você perdeu tudo. Você está enclausurado dentro de uma gaiolinha e não dá para fazer nada. Nada. Então você perdeu tudo, só não perdeu a vida. Quando se pensa em direitos humanos, isso envolve, na minha visão, uma racionalidade muito grande. Para que você pense, por exemplo, que um criminoso, um assassino, um estuprador, ele tem direitos invioláveis, como a vida, a dignidade, etc. Você se deparou com momentos com ocorrências que te desestabilizaram a ponto de você se questionar ou questionar esse princípio que você carrega tão fortemente
mente, assim? Fala, porra, mano, esse cara é muito bosta, se eu pudesse, acabava com ele, assim. Com toda certeza, eu sou um ser humano, né? Eu repito, não sou Superman, adoraria que fosse, ia ser muito mais fácil, ou até a Mulher Maravilha, por que não? Ela é tão forte quanto. Só que, veja bem, eu sou um ser humano e nós procuramos sempre o equilíbrio, né? A garantia de que nós consigamos ter um controle emocional. Mas é muito difícil quando você atende uma ocorrência, quando uma senhora de idade, ela foi atacada, né? Ela foi violentada, ou uma criança estuprada, né? Uma mulher que apanha, uma pessoa, um jovem que foi furtado. Então, o sentimento de ódio que reverbera dentro de si é muito grande. É um ódio que surge, né? Mas nós temos que ter imparcialidade. E não é fácil você ter imparcialidade. E mais do que imparcialidade, ter controle emocional para não fazer parte da ocorrência, porque você está ali para resolver. Né? Você está para levar a resolução, o resultado, né? Você não está ali para justamente piorar o cenário, ou até mesmo numa briga de casal, uma briga de som alto, você está ali para fazer a mediação de conflito inicial, que é separar as partes, conversar separadamente, não dar a verdade real a um só. Não é porque o homem está todo arranhado e está todo hematomado que foi o outro ou a outra que bateu nele. Ele pode ter feito isso em si mesmo, para incriminar. Não cabe você o julgamento do valor de provas. Isso quem vai é o delegado. Naquele momento, você escuta as partes, registra, oficializa e vai para o DP. É um negócio extremamente frio e seco. Não cabe você... Né? Até porque, veja bem, como já aconteceu, você recebe uma denúncia de estupro ou de violência a menores e pedofilia. E, na final das contas, a mulher, com ciúme do fim do relacionamento e não aceitando o término do relacionamento e sabendo que o outro parceiro, né, o ex-parceiro, já tem outra, ela proporciona isso na própria filha, abusa da própria filha, logo o pai ter entregado a criança e leva na delegacia. Você não pode tomar partido nesse momento. Então, é muito complexo, porque não cabe você analisar, pegar e levar. Quem vai provar lá na frente, no processo legal, no rito processual, no inquérito, são as partes. O delegado vai analisar, o chefe de investigador vai analisar, o juiz vai analisar, o policial militar não. É o policial ali, naquele momento, ele está ali para atender a uma ocorrência e levar uma resolução mínima inicial, mas não final, ao ponto de ser um juiz. Então, respondendo a sua pergunta, sim, já passei por situações teste, onde tudo aquilo que eu acredito e carrego como verdade já foi posto em xeque. Aí eu tive que olhar para o companheiro ali naquele momento, vou fumar um cigarro ali, vou ter que, né, voltar para o meu erro, vou me acalmar, que está errado, não posso ser parcial, eu tenho que ser imparcial, não posso deixar aquilo impactar, né, na minha vida, aquilo infeccionar, aquilo me mudar, né, aquilo não pode impactar-me de forma alguma, tem que ser imparcial e não é fácil. Eu acho que realmente assim, a gente tem que realmente tomar nossas ações de forma racional. A emoção às vezes faz parte e eu acho que ela tem que existir ali para motivar a gente, né? Como um combustível para a gente lutar por aquilo que a gente acredita, mas não tomar as decisões de forma racional. Sempre tomar de forma racional para não acabar com essa imparcialidade, porque a gente viu aí, né, o Sérgio Moro acabou de cair por terra por causa disso, né? Então, acho que em todas as instâncias de ordem, né, de manter a sociedade andando nos trilhos, a razão é muito mais importante que a emoção
parafraseando a Gabriela Prioli, que falei meio enrolado, não é ela. Gabriela Prioli. É difícil falar, né? Mas, assim, eu discordo de algumas coisas dela, mas eu acho que é importante esse lado racional na legislação. Senão a gente ia viver na selva, né? É isso. Eu acho que por hoje está bom, porque a gente está aqui no meio de um dilúvio. Inclusive eu quero pedir desculpa aí pela qualidade desse vídeo, vai ter porque o som não deve estar muito bom. Mas eu queria agradecer, Leandro, muito obrigado pelo papo, porque eu pessoalmente tinha muito preconceitos aí que foram derrubados. Eu achava mesmo, eu confesso, eu achava que os PM eram tudo uns bando de arrogante que se achava acima da lei e que todos eles tinham uma conduta de má fé porque eles queriam e não por ordens superiores e todo um contexto político e tal. Isso foi um despertar pra mim. Não, eu também. Leandro, obrigado pela participação, cara. Lembrando que nós temos os dois cenários, né? Existe eu tô tentando procurar aqui um adjetivo que não seja, porque assim, a gente tem que se policiar, não pode falar filho da puta que é machista, não pode falar arrombado que é homofóbico, é um processo de desconstrução. Então assim, o calhorda, né, o imbecil, tem uns que agem de fato porque são arrogantes mesmo, e tem outros que vem a ordem de cima para baixo, e é isso. Então assim, temos que entender que atrás do fardamento tem um ser humano. É só isso. É só não generalizar, né? Cara, muito obrigado pelo papo, obrigado por ter se exposto dessa forma. Eu acho que todo mundo que topa conversar com a gente se expõe um pouco, mas você, como um policial militar, eu acho que se expõe mais ainda, né? Eu espero que a gente não te prejudique, né? Você falou que já tem uns inquéritos aí, espero que a gente não arrume mais alguns pra vocês, tá? Pra você. Bem que chegue nada pra gente também. E, cara, eu queria dizer também que... Não se preocupe, até porque eu não venho aqui enquanto trabalhador da segurança pública. Eu venho aqui como coordenador do movimento Policiais Antifascismo, né? E trazer um cenário genérico da nossa população brasileira. Então, não se preocupe. Espero também que você, cara, se sinta à vontade pra conversar com a gente quando você quiser. O Elemental que tá aí de portas abertas, quando você achar que tem algum tema que, você quer falar, você quer um espaço pra falar, a gente tá aí também. E quando a gente tiver alguns temas legais... Demorou, eu tô à total disposição no que diz respeito à parte de LGBTQIA+, né, direitos humanos, foi um assunto e também de segurança pública, pode contar comigo. E a gente pretende retomar. A gente não abordou, a gente quer falar também. Então é isso. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado, de coração. Pessoal, curta as nossas páginas e a do Leandro também. Vai lá conhecer o Leandro, cara. Vai lá conhecer o Instagram dele, o Facebook dele. Até porque verdade, esse é um cara que dá a cara lá no Instagram. Né? Exatamente. É @PM Leandro Prior SP, né? E também lá no Facebook, tá? Facebook /PM Leandro Prior SP. Né? A gente página deixa verificada sou eu mesmo, então é isso. Você sabe mais do que eu, Tadashi. Como que é o nome da coisa que aparece aqui? O arroba aí dele vai aparecer. O arroba a gente sempre deixa aqui. Nossa produtora super competente vai colocar o seu arroba. Ela coloca aí pra galera te seguir e te conhecer, tá bom? E seu primo participou do BBB? É mesmo, né? Você tem um parente que participou do BBB aí. É um parente distante, né? Brincadeira, ele não é parente bem distante. Eu fiz votação contra. Eu fiz pra tirar ele, ué. É isso, gente. Curtam o vídeo, quem tá vendo no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa o like, vai conhecer o Leandro, tá? Vai conhecer o trabalho dele. É sempre bom a gente ter esse outro lado da polícia, né? Desmistificar, desconstruir algumas impressões que a gente tem. E ele é um belo exemplo disso. É uma pessoa que vai te fazer repensar o que é a polícia. Valeu, até o próximo episódio. Até mais.